no God, stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Quero compartilhar a palavra de Deus com você em Lucas, Evangelista Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Lucas 13, de 10 a 17. Trago um abraço da minha igreja, Igreja Presbiteriana em Tabuazeiro, pastor Jocarli, que é filho dessa igreja. Então, Deus continue conduzindo os irmãos em vitória e também trago, então, um abraço caloroso de nossos irmãos para a glória do Senhor. O título da mensagem de hoje é a cura surpreendente de uma mulher. Eu lerei o texto, os irmãos acompanharão atentamente. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizara. Abaixe sua cabeça, mais uma vez, vamos buscar a face do Senhor em oração. Ó Pai querido, nós dependemos do Senhor. Que o Senhor abra o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Que o Senhor nos instrua pelo poder do Teu Santo Espírito. Em Cristo Jesus que nós te oramos com perdão de nossos pecados. Amém. Esse texto só é narrado pelo evangelista Lucas. O Evangelho de Lucas é considerado o livro do Novo Testamento mais bem escrito. Alguns comentaristas dizem que o Evangelho de Lucas foi o livro mais bem escrito de toda a história da literatura. Um grego perfeito, para a glória de Deus. E Lucas, apenas ele, narra esse episódio em que uma mulher é curada. Lucas, por causa de sua profissão, tem uma preferência em narrar curas. E ele nos conta que Jesus foi pregar numa sinagoga. Jesus gostava de ir à sinagoga, era um lugar preferido dele para pregar a palavra de Deus, o evangelho da salvação. E Jesus, possivelmente, nessa ocasião, uma das últimas vezes que ele se apresenta numa sinagoga judaica, ele deve ter sido convidado para trazer a mensagem. Ele é um mensageiro da noite. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você é que quando alguém sobe ao púlpito na casa de Deus, dependendo do Espírito Santo de Deus, não é ele que fala, é o Espírito Santo do Senhor quem fala. Então, quando você vir à casa de Deus, tenha essa consciência de que você não vai ouvir o pastor, não vai ouvir a pregadora, o dirigente, o pregador, o ministério de louvor, mas que o próprio Deus falará em seu coração. Sabe, em Apocalipse capítulo 1, diz que Jesus ele anda no meio dos candeeiros, e os candeeiros são as igrejas. Jesus está presente aqui. E ele veio trazer uma mensagem para você, ele se importa com você, ele trouxe um recado para você, ele sabe tudo a seu respeito. A sinagoga era um local de reunião
o local onde os judeus se reuniam para adorar a Deus. Então, aconteceu que nesse dia de sábado, em que Jesus pregava nessa sinagoga, que nós não sabemos ao certo qual é, possivelmente uma sinagoga na Pérea, veio uma mulher que estava possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos. Sabe, se eu tivesse uma enfermidade por 18 anos, talvez eu tivesse uma desculpa interessante para não vir à casa de Deus. Porque essa mulher doente frequenta assiduamente a sinagoga. O pior é uma enfermidade, não física, mas espiritual. Sabe o que acontece, irmãos? Essa mulher nos ensina a respeito da perseverança. Ela não desanimou. Mesmo sofrendo, mesmo padecendo, debaixo do tacão do diabo, essa mulher veio à casa de Deus. Essa mulher vem para a presença de Deus, ela vem ouvir as palavras de vida. E é outra lição que eu preciso compartilhar com você. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, não importa o que esteja acontecendo com você, venha para a presença de Deus, porque na presença do Senhor tem plenitude de alegria, tem delícias perpetuamente. Na presença do Senhor, toda sorte de coisas boas nos acontecem. Deus pode te surpreender hoje. Qualquer hora dessas, você virá à casa de Deus e algo maravilhoso acontecerá. Essa mulher não imaginava que naquele dia ela encontraria o Mestre, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Salvador, que a chamaria à frente e a curaria. Me chama a atenção o fato dessa mulher estar com uma enfermidade espiritual. Nós não podemos dizer que todas as enfermidades elas são causadas pelo diabo, por Satanás. Acreditamos que as enfermidades são problemas físicos, mas a palavra de Deus está nos dizendo que algumas enfermidades, elas têm uma influência demoníaca por trás. E aquela mulher só soube disso naquele dia. Precisamos entender que o inimigo, ele ataca as nossas mentes. E ele pode tocar na saúde de algumas pessoas. Não creio, porventura, que essa mulher seja uma convertida, mas ela acreditava que um dia o Senhor poderia curá-la. Caso contrário, ela não seria tão assídua, 18 anos, na sinagoga judaica. Jesus, ele se compadece dessa mulher. Me chama a atenção a maneira com que Jesus se apresenta no meio da congregação. Ele sabe o que acontece com você. Jesus, ele sonda os corações. Ele sabe o seu sofrer, a sua dor, a sua angústia. Ele sabe tudo o que acontece dentro e fora de você. Então, essa mulher foi chamada à frente. Imagine o Jesus, era como se ele estivesse pregando, e ele viu aquela pessoa entrar, e aquela mulher não atrapalhou a mensagem dele, e imediatamente ele a chama para a frente, para vir à frente. E é interessante observar que alguém poderia pensar assim, que Jesus estava constrangendo essa mulher. Essa mulher tinha uma enfermidade que a deixava encurvada, era como se o osso dela, a coluna vertebral, fosse envolvida numa massa muito firme, que impedia ela de endireitar-se, de ficar ereta. Essa mulher, ela foi exposta no momento, mas o Senhor fez isso porque Ele se compadeceu dela. Ele sabia que Ele poderia mudar a sorte daquela mulher e trazer felicidade para ela a partir daquele momento. Você precisa crer no Senhor e atender à voz do Mestre. Tudo o que Ele te disser para fazer, faça. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele é o Senhor e nós apenas servos somos. Quando Jesus viu essa mulher, e Ele vê a mim e a você nesta noite, Ele a chama e diz: mulher, estás livre
da tua enfermidade. Imediatamente aquela mulher foi curada, porque Jesus impôs as suas mãos sobre ela. Ah, quem dera o Senhor impusesse as mãos dele sobre nós nesta noite, e nos revestisse do seu poder, e nos abençoasse profusamente. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Não importa qual seja o tamanho do problema, não importa se tem 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 18 anos, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, porque o Senhor é grande. E imediatamente aquela mulher se endireitou. E sabe de uma coisa? Existem pessoas que frequentam a igreja e elas têm um problema que elas não conseguem corrigir. Existem pessoas que têm problemas, dificuldades, tropeços, que algumas vezes podem ser até uma objeção para elas irem à casa de Deus. Mas não foi assim com essa mulher. Ela creu, ela foi e ela recebeu a cura. Não deixe que nada impeça você de vir à casa de Deus, mesmo que seja tristeza, porque tristeza, sofrimento e pecado também nos deixam encurvados. Não permita que essas coisas te impeçam de andar na presença de Deus. Corra para Jesus, Ele é poderoso para te libertar. Aquela mulher experimentou uma libertação, ela pôde erguer o seu corpo e ela começou a glorificar a Deus, começou a adorar ao Senhor. Mas acontece que é algo interessante, algo que nos machuca até. O chefe da sinagoga se levanta e faz uma crítica ao milagre que Jesus operara. Ele diz assim: olha, vocês podem vir em qualquer dia da semana para serem curados, mas não no sábado. Ele se dirigiu à congregação. Ele foi tão covarde que ele não teve coragem de se dirigir a Jesus, porque era Jesus que ele estava, na verdade, atacando. Mas só que Jesus, ele tem uma língua afiada como uma espada de 2 gumes. E quando Jesus fala, os argumentos dele são irresistíveis. Jesus imediatamente entende que aquela briga não era contra a congregação. Aquela discussão e aquele ataque não era contra o povo de Deus, era contra ele. E toda vez que alguém ataca você, ataca o Senhor da sua vida. O Senhor é o nosso advogado. Ele intercede por nós, Ele luta as nossas guerras e Ele vem nos defender. Foi isso que acontece aqui. Jesus se levantou para defender não apenas aquela mulher, mas a congregação, porque a igreja é do Senhor, meus irmãos. O Senhor peleja pelo seu povo. O Senhor ama o seu povo. E Jesus, então, percebe-se que Jesus ataca esse homem porque esse homem é mais cego e é mais enfermo do que essa mulher, porque a enfermidade dele é causada pela tradição. Olha que coisa mais triste que a argumentação desse homem. Ele está dizendo, e é ridículo isso, porque ele está dizendo que qualquer dia da semana que uma pessoa fosse àquela sinagoga, ela poderia ser curada. Mas há quantos anos aquela mulher estava frequentando aquela sinagoga? 18. Possivelmente ela foi em outros dias àquela sinagoga e ela não fora curada. Nós não podemos marcar o dia da visitação do Senhor. Não podemos marcar o dia em que o Senhor operará um milagre na nossa vida. Nós não sabemos. A única coisa que o Senhor nos pede é que sejamos obedientes. O resto é com Ele. A tradição dizia que as pessoas poderiam andar apenas 1 quilômetro em dia de sábado, mas não poderia realizar nenhum trabalho. E esse chefe da sinagoga, que era um líder responsável pela pregação, pela o
o cuidado com as pessoas por convidar alguém para pregar. Possivelmente ele tenha sido o instrumento que convidou Jesus para poder anunciar a mensagem naquele dia. A pessoa que cuidava da ordem litúrgica. E esse homem ataca o Senhor dos senhores, atacando o povo do Senhor. Mas o ato de misericórdia de Jesus foi interpretado por esse homem como trabalho. E os argumentos de Jesus são maravilhosos. Olha o que Jesus diz. Jesus diz: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber água? A tradição também ensinava, a Mishnah judaica, o Talmud, que eram nada mais, nada menos que comentários que ajudavam as pessoas a entenderem e obedecerem as Escrituras. Diziam que uma pessoa poderia desprender o seu animal para levá-lo a beber água, num dia de sábado. E que poderia até andar 1 quilômetro, como eu falei. Mas Jesus está dizendo para eles que eles estavam valorizando mais um animal que está preso do que a vida humana. Queridos, nós vivemos dias que não são nada diferentes dos dias de Jesus. Neste sentido, algumas vezes parece que os animais têm mais valores do que seres humanos. Isso é pecado. Isso é pecado. Jesus estava dizendo que eles tinham coragem de dar de beber a um animal, atirá-lo de um lugar e levá-lo para outro, mas eles estavam impedidos pela tradição de ajudar uma vida a ser liberta do cativeiro do diabo. Jesus argumenta que aquela mulher era uma filha de Abraão. E sabe o que isso significa? Significa que Deus, Ele é fiel nas promessas dEle. Ele fez uma aliança com Abraão. E Ele tem um compromisso com Abraão, que durará a eternidade, porque o Senhor não é homem para mentir. Tudo o que Ele diz que Ele faz, Ele cumpre. Ele é leal. Ele é santo. E a filha de Abraão, que estava sendo escravizada pelo diabo, Jesus vai ao encontro dele, e eu amo essa doutrina da soberania de Deus, porque coloca Deus no lugar onde Ele deve estar, no trono. É o Senhor que toma a iniciativa de salvar o homem e a mulher. E o Senhor diz: esta filha de Abraão, que estava há 18 anos sendo escravizada pelo diabo. Queridos, sabe o que isso me faz pensar? Que algumas vezes você está aqui na casa de Deus, mas o seu pai não está. Sua mãe não está servindo ainda. Ou sua irmã, ou quem sabe o seu filho. Mas eu preciso te dizer uma coisa: confie no Senhor. Ande na presença dEle em obediência, porque só Jesus pode mudar o coração de um homem pecador. E Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele faz a você. Ele sabe das suas lágrimas. Ele sabe das suas orações, das suas intercessões das madrugadas. Ele sabe quando você dobra os joelhos, quando você clama nas reuniões de orações, nas vigílias da noite. Ele sabe tudo. E eu preciso dizer a você que não é em vão. Tenha plena certeza de que o Senhor, Ele sabe tudo, Ele vê tudo. E Ele vai ao encontro daqueles a quem Ele deseja salvar. O compromisso do Senhor com Abraão fez com que Jesus viesse e libertasse. Sabe, Jesus, nessa ocasião aqui, Ele entrou na sinagoga para libertar uma pessoa. Assim, de semelhante modo, Ele foi a Gadara para libertar um único homem do poder de Satanás. E aqui fez daquele homem um grande missionário, um pregador da palavra em mais de 10 cidades. Sabe, há poder no nome de Jesus.
há todo poder, toda autoridade. O Senhor é grande. Nunca esqueça quão grande é o teu Deus. Quão poderoso Ele é. Não há nada difícil para Ele. Talvez seja para você. Talvez seja para você até acreditar. Mas olha, vença a dúvida e a incredulidade do seu coração e deposite toda a sua fé em Jesus, o nosso Salvador. As palavras de Jesus, elas são irresistíveis e o argumento de Jesus é realmente arrebatador. E esse texto me faz pensar que Jesus, ele está atento a cada uma das nossas necessidades. Ele sabe, antes mesmo que nós peçamos, Ele sabe do que nós precisamos. Sabe, o argumento de Jesus em relação a este homem não foi apenas a ele. Veja que está no plural, o texto diz hipócritas. Por quê? É porque certamente alguns naquele momento assentiram com o chefe da sinagoga, balançaram a cabeça, aprovaram a palavra dele, e Jesus exorta a todos os que concordaram com ele. Vede quão grande é o amor do Senhor por aqueles a quem Ele salva. Jesus não esquece de você. Ele não esquece de nada que acontece com você. Ele sabe tudo o que você faz. Isso tem que produzir temor no nosso coração. A coisa mais linda desse texto está no versículo 17, que é o resultado da cura que Jesus realizou. E o resultado diz que Jesus deixou os seus adversários envergonhados. Envergonhados. Sabe de uma coisa? Todo aquele que se levanta contra Jesus será envergonhado. Porque ninguém entra numa peleja contra Jesus pensando que vai ganhar, porque não ganha. Jesus não conhece nenhuma batalha perdida. Ele é o Cordeiro vencedor, Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém pode com Ele. Nem o inferno todo, nem o mundo. Nada pode resistir à majestade do seu poder. O nosso Senhor é glorioso. Nós já cantamos aqui hoje. Ele é forte. E é interessante nós observarmos que merece muita consideração o fato de que aquela mulher judia, filha de Abraão, ela, por ser filha de Abraão, o Senhor, o Pai, vocês acham que Ele desejaria que aquela mulher não fosse curada naquele dia de sábado? Será que o Senhor se importaria que uma cura não fosse realizada num dia porque era sábado? Nós não podemos colocar a tradição acima do nosso Deus. Não podemos colocar a tradição acima da palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele é maior do que todas as coisas. E não há nenhum problema, nenhuma enfermidade que possa resistir à palavra de ordem do nosso Senhor. Quando eu e você falamos, nós simplesmente falamos. Mas quando é o Senhor quem fala, meus irmãos, essa palavra é irresistível. Quem poderá lutar contra o braço do Senhor? Quem poderá resistir à força do seu poder? Nada. Nada, absolutamente nada. Jesus teve misericórdia, compaixão daquela mulher. Ele também se apiedou dela. Sabe de uma coisa? Jesus tem compaixão de você. Ele é misericordioso. Ele vem ao seu encontro para te ajudar. Quando você clama,
Quando você ora, não espere nada mais, nada menos do que um milagre na sua vida. Você tem que crer no impossível. Porque você está pedindo para o Deus do impossível. Aquele que não conhece impossibilidades. Quão grande é o nosso Deus. Ah, se nós soubéssemos quem é o Senhor. Nós precisamos crescer e prosseguir no pleno conhecimento do Senhor, para que a cada dia mais a nossa fé seja fortalecida nele. Porque somos amados por Deus. E mesmo que a nossa história pareça confusa às vezes, mesmo que nós não entendamos algumas coisas que temos de enfrentar, precisamos entender que somos cidadãos do céu. A glória eterna é o nosso destino. O nosso mundo não é aqui. Aqui nós vamos passar aflições, lutas, perseguições, tribulações. Quantas decepções e frustrações, às vezes, nós teremos de enfrentar ao longo da nossa caminhada. Mas não nos esqueçamos do nosso destino. É a glória eterna com Deus. Não importa quanto tempo tenhamos que padecer ou sofrer neste mundo. Jesus sofreu muito mais do que nós. Porque Ele sofreu as consequências do pecado do mundo inteiro, do passado, do presente e do futuro. E Ele não desistiu. Desde sua infância, Jesus foi perseguido de morte. Mas Ele não desistiu. Não podemos desistir também. A caminhada é longa. O caminho, como diz o hino, é juncado. Mas não nos esqueçamos da presença doce e agradável do Senhor, que refrigera a nossa alma e está conosco mesmo quando caminhamos pelos vales mais escuros, mais densos, pelos caminhos de trevas. O Senhor ilumina a nossa vida. O Senhor traz plenitude de alegria e traz refrigério para a nossa alma. E nos guia nessa jornada. Ah, Senhor, só um destino certo realmente nos aguarda lá na frente. Sabe, no final dessa história, é descrito com muito louvor. Começa com uma mulher encurvada, entrando numa igreja, entrando numa sinagoga. E termina com louvor. Quando aquela mulher foi curada, imediatamente ela adorou o Senhor. Isso nos ensina que nós precisamos adorar a Deus. Agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito em nossa vida. Há milagres que nós nunca saberemos, porque o Senhor, Ele é assim. Mas existem milagres que o Senhor nos surpreende quando você pensa que não tem mais jeito. Quando você acha que já não faz mais sentido, que não adianta envidar mais nenhum esforço, o Senhor vem e te salva, e te socorre com sua mão poderosa. Ah, quão grande é o Senhor. Essa mulher adorou a Deus, e ao invés de que toda aquela congregação adorar a Deus, alguns ficaram enciumados de Jesus. Mas Jesus vem em defesa do seu povo e em defesa de uma mulher. E eu preciso concluir dizendo que aquelas pessoas, depois da palavra última de Jesus, começaram a adorar a Deus. Glorificaram o nome do Senhor. Não apenas por causa daquele milagre, mas por todos os feitos gloriosos que Deus havia realizado através de Jesus. Não esqueça do motivo da sua adoração. Se você já foi liberto, você sabe que você saiu das trevas. Você sabe que no outro tempo você foi escravo do diabo. Se você conheceu a Cristo, você sabe que no outro tempo você andava por caminhos tortuosos, por caminhos escabrosos. Mas quando você encontrou Jesus, a sua vida mudou. Então não deixe de adorar a Deus todos os dias, porque a coisa mais importante, mais preciosa, o bem maior você já recebeu, a salvação. Esse é o maior presente que alguém pode receber. E Jesus concede de graça a você que crê nele. Se você crê em Jesus de todo o seu coração,
adore a Ele continuamente. Não deixe de louvá-lo. Se você ainda não creu, não entregou sua vida a Jesus, atenda o seu doce chamar e você experimentará a coisa mais gloriosa que existe, que é a presença de Jesus dentro de você.